Oi, pessoal. Um ministro do Tribunal de Contas da União determinou a apuração de diárias supostamente ilegais pagas a procuradores da Lava Jato e eu vou explicar para vocês em 3 pontos por que isso não tem nada de irregular e não tem qualquer relação com o recebimento de diárias por mim. Primeiro, para montar uma força-tarefa de uma operação como a Lava Jato, com alguns dos maiores especialistas do país em investigação, em colaboração premiada, cooperação internacional, em corrupção e lavagem de dinheiro, foi preciso trazer vários procuradores e várias outras cidades do Brasil. Nesse caso, a lei do Ministério Público determina que sejam pagas diárias e passagens, que são valores para cobrir despesas como deslocamento, moradia e transporte. Pela lei, os procuradores que vinham poderiam receber mais de 20 diárias por mês, mas eles concordaram em receber 8 para economizar recursos para os cofres públicos. O ministro do Tribunal de Contas discordou e disse que poderia ter havido a remoção dos procuradores, o que seria mais econômico para os cofres públicos, só que isso não é possível no Ministério Público porque a remoção, que também geraria uma despesa, precisa seguir uma ordem em que os procuradores mais antigos têm preferência no Ministério Público. Ou seja, procuradores mais antigos que quisessem ir para Curitiba teriam preferência na remoção, ainda que nunca tivesse estudado ou trabalhado contra a corrupção ou a lavagem de dinheiro. Assim, a formação da força-tarefa foi um mecanismo legítimo, autorizado pela lei, e foi a sua composição por especialistas que permitiu alcançar acordos para recuperar cerca de 15 bilhões de reais para os cofres públicos. Em segundo lugar, quem diz que os pagamentos foram legais, legítimos, aliás, não sou só eu, foram os 3 procuradores-gerais e os vários secretários-gerais do Ministério Público Federal que autorizaram esses pagamentos ao longo de 6 anos de força-tarefa. Foram também a auditoria interna do Ministério Público. E foi ainda a área técnica do Tribunal de Contas por 2 vezes, do próprio Tribunal de Contas. Já o ministro do Tribunal de Contas, que ocupa uma posição política, discordou e determinou o começo de uma apuração. Mas ainda serão apresentadas defesas para só depois haver o julgamento pelo tribunal, quando eu confio que o tribunal vai se ater a uma análise técnica dessa questão. Em terceiro lugar, embora o ministro do Tribunal de Contas tenha solicitado a apuração da minha relação com os pagamentos, trata-se de pagamentos feitos a outros procuradores e não a mim, porque eu sempre estive em Curitiba e não fui trazido de outra cidade. Além disso, os pagamentos são feitos pelas chefias administrativas do Ministério Público. Eu não tinha qualquer interferência nos pedidos ou nas autorizações às diárias ou no sistema implementado, porque isso diz respeito à parte administrativa. Isso dizia respeito à Procuradoria-Geral da República. O meu trabalho aconteceu exclusivamente nas investigações e nos processos. Ou seja, os pagamentos às diárias foram um modo eficiente e econômico de recuperação de bilhões de reais previsto em lei, autorizado por 3 procuradores-gerais, por vários secretários-gerais e validado pela auditoria interna do Ministério Público e pelo corpo técnico do Tribunal de Contas. E, aliás, foi um sistema muito bem implementado por essas chefias administrativas, que ocupavam cargos que eu nunca trabalhei, o que permitiu a recuperação, de novo, de bilhões de reais. Infelizmente, algumas notícias foram divulgadas de modo equivocado, mas eu estarei sempre aqui para prestar informações em relação ao trabalho que nós fizemos. Um grande abraço.